Boa noite. Boa noite para quem está aqui. Para quem está vendo a gente, vai ver de manhã, de tarde ou de noite, a gente não sabe que horas, então para quem vai ver no outro momento, também fiquem bem e que nós estejamos sempre em paz, né? Tá dando para ouvir bem atrás? Tá baixo? Tá ruim? Melhorou? Tá ruim ainda? Tá ruim? Melhorou? Bom, tem que falar, se eu não falo não vai dar para testar, né? Acho que agora tá bom, né? Tá legal aí atrás? Tá. Agora deu, Mário. Tá bom. Hoje nós vamos continuar o que o Mário começou a semana passada, do capítulo 11. Ele falou da primeira parte, nós vamos falar da segunda parte do capítulo. Amar o próximo como a si mesmo. Todos os capítulos do Evangelho, eles são muito encadeados um com o outro, né? Esse ele fala especificamente da questão do amor, que está diluído no Evangelho inteiro, né? Todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Evangelho do Cristo é o resumo do que Jesus trouxe para nós, que é a questão do amor, que a prioridade é essa. Da parte que nós vamos falar hoje, começa com uma mensagem do Emmanuel. O Emmanuel, aquele conhecido nosso, de tantas mensagens, tantos livros da literatura, ele tem uma mensagem só no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa daqui, que fala sobre o egoísmo. Como dizer, e aí eu pensei, algumas coisas dessas passagens são muito interessantes. Olha que frase que ele começa a passagem. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Ele coloca como uma chaga. É uma chaga mesmo, né? Uma ferida, uma doença da humanidade. E a gente às vezes não para pensar em que situações que a gente pode combater esse egoísmo. E a gente às vezes fica imaginando momentos mirabolantes de grandes momentos da nossa vida em que nós vamos fazer grandes atos para combater o egoísmo. O egoísmo que é o contrário do altruísmo, né? Eu pensar em mim, eu sou a pessoa mais importante e o resto é o resto. Então isso é egoísmo, basicamente é isso. Eu estou sempre na frente, eu acho que eu sou mais importante, eu sou a pessoa que todo mundo tem que cuidar e eu não tenho que me preocupar muito com os outros. Isso é muito comum para nós ainda. E a gente começa a exercitar nas pequenas coisas. Eu não vou conseguir resolver os grandes problemas da humanidade. Mesmo os meus grandes problemas, as minhas grandes dificuldades, os meus grandes defeitos, eu não vou resolver de imediato. Eu vou trabalhando devagarinho. Eu vou me conhecendo, como tinha na antiguidade essa frase, né, que estava no oráculo lá, que fala que o Sócrates que falou, conhece-te a ti mesmo, isso é fundamental. Se eu não me conhecer, eu não sei o que eu tenho que mudar. Tem coisas que a gente não tem que mudar, que são os nossos pontos básicos, éticos e morais que a gente já aprendeu, que a gente já traz do passado, a gente não tem que mudar, nós temos que mudar tudo, só porque alguém falou que tem que mudar. Eu tenho que mudar aquilo que eu acho que eu tenho que mudar, aquilo que eu acho que não é legal, que não faz bem para mim. Por isso que eu tenho que me conhecer. E se eu me conhecer, se nós nos conhecermos, saberemos o que mudar na gente. E aí nós vamos trabalhando com a ideia do egoísmo. Olha que legal, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio. Ele é a negação da caridade. Não tem aquele outro capítulo que fala de fora da caridade não há salvação? Porque não existe outra forma da gente se salvar. Quando se fala se salvar, o Espiritismo não é uma doutrina salvacionista, né? Porque eu acredito eu estou salvo. Não, eu preciso trabalhar em mim algumas coisas. Aí eu vou me salvar de mim mesmo, das minhas ignorâncias, dos meus problemas, dos meus equívocos, das minhas coisas que eu não sei fazer muito bem. Então, conforme eu vou me conhecendo, e eu vou percebendo minhas falhas, e eu vou começar a trabalhar a caridade, aí que eu entendo isso. Se eu não for caridoso, eu não tenho como me salvar, porque a caridade é a operacionalização do amor. É quando eu faço coisas para o próximo, que eu estou priorizando o próximo. Ainda mais no momento como a gente vive hoje, que está tudo tão banalizado, né? A gente vê tantas coisas acontecer, tantos problemas, tanta miséria à nossa volta, e a gente passa e nem olha mais, nem percebe mais. A gente vai se endurecendo. Então é para a gente parar para pensar mesmo, o que eu posso fazer? Pelo menos olhar a pessoa, né? Pelo menos olhar a pessoa que está na calçada, que a gente às vezes passa por cima da pessoa e nem repara que você passou por cima de uma família, que tem o pai, a mãe e o filho.
Quem está na calçada não é só aquele cara que a gente fala, o cara que bebeu, que é um drogado. E não que for, nós não somos ninguém para julgar. Quem somos nós para julgarmos os outros, né? Às vezes a pessoa está com uma crise de labirintite, eu acho que ele está alcoolizado. E é labirintite que ele tem, e ele está andando que nem um bêbado. Quem sou eu para julgar se o cara bebeu, se ele está com labirintite? Agora, se eu puder fazer alguma coisa, isso é a caridade, é olhar o outro e eu ver a outra pessoa, eu perceber que tem mais alguém, eu me sensibilizar com isso. E a gente cada vez mais se sensibiliza menos com o próximo. Aí ele fala, Jesus nos deu o exemplo da caridade. Numa outra mensagem de Pascal, ele fala assim, o Cristo, quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Quando que a gente vai conseguir... Acho que agora tá estourando. Qualquer coisa eu falo mais alto, eu aumento o volume, tá? Porque senão começa a fazer um microfone. A gente ainda não colocou Jesus como modelo. A gente ainda acha que Jesus é algo inatingível. Ah, isso era Jesus. Jesus fazia isso, eu não vou fazer. Gente, ele nasceu para ser modelo. Por que a gente acha que ele encarnou aqui na Terra? Ele precisava ter encarnado aqui? Encarnou porque ele quis. Ele já tinha mandado muitos emissários, mandou muitos antes e continuou mandando outros depois. A gente pode enumerar centenas, dezenas de pessoas que foram grandes emissários do Cristo. Agora, Jesus ele veio aqui para mostrar para a gente que é viável. Ele morou num lugar com dificuldade, com problemas, ele pensou no próximo. Então é para a gente de fato começar a colocar Jesus como um modelo a ser seguido. Não vou fazer tudo como ele fazia, mas é um modelo, o modelo é aquele que eu tento seguir. Não vou fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa. E aí eu estava pensando esses dias, quando eu estava pensando nesse capítulo, várias situações do dia a dia elementares que a gente para pensar como a gente não pensa no outro. Quando você está guiando o seu belo carro confortável e tem alguém na sua frente bem devagar, porque ele está olhando uma rua, ele quer localizar um lugar onde ele vai parar, a gente fica muito bravo, né? E a gente fala algumas palavras não muito elogiosas da pessoa, lembra da senhora mãe dele, da pessoa geralmente, a coitada da mãe sempre é lembrada, e aí você fala um monte de coisa, por que esse cara não anda, fica devagar, não sei o quê. E quando a gente está procurando um lugar para estacionar? E quando a gente está também na esquerda, devagar, atrapalhando o trânsito, e a gente fica bravo quando alguém buzina? Isso é egoísmo. Eu recrimino o outro, mas eu faço exatamente igual numa outra situação. Aí quando você está no ônibus, vamos ver uma outra situação. Está no ônibus. Você vai descer no ponto, dali não sei quantos pontos. Tem lugar para sentar, e você fica na porta da saída. Porque você quer ficar no lugar mais fácil para sair, né? É muito engraçado isso. Só que quando às vezes a gente reclama do... É quando você também, às vezes, a gente fica lá na porta parado, atrapalhando todo mundo que vai sair do ônibus. Porque você quer garantir que vai sair na hora certa. É um outro exemplo. É nessas coisinhas pequenas que a gente começa a refletir e mudar a atitude. E vai um monte de exemplo que tem. Agora, essa época que nós estamos passando esses dias festivos, né? Quando a gente está indo para algum lugar e encontra um grupo de pessoas festejando, a gente fica muito irado, né? Porque nos atrapalha. E aí a pessoa que está comemorando fica muito irada porque o outro fica reclamando que ele está atrapalhando o trânsito. Às vezes tem pessoas de bom senso dos dois lados. Os que acham que o outro está se divertindo e o outro que respeita o outro que não está se divertindo, que está indo trabalhar ou fazer outra coisa. Mas a gente dificilmente se coloca na posição do outro. A gente sempre está com a verdade. E aí a gente recrimina os outros. Isso é egoísmo. Então, quando a gente começa a pensar desse jeito, refletir sobre coisas pequenas, quando acontecem os grandes desafios da nossa vida, a gente está preparado, a gente já está acostumado a pensar no outro. E não priorizar a nós como sendo o centro do universo. É um exercício. Por isso que é seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus, na sua vida pública, que foi muito pouco tempo, todas as situações que aconteciam, ele exemplificava isso. Ele fazia coisas para o próximo, ele amava o próximo, ele cuidava do próximo. Essa é a ideia, a gente tem que tentar seguir também. Sempre nós vamos fazer isso todo dia? Não. Tem dia que a gente está um pouquinho mais resistente a olhar o próximo, né?
E a gente está só com o espelho, só se olhando o tempo todo. Ah, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, como eu sou perfeito. De vez em quando a gente pode guardar esse espelho e não se achar tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, e olhar o outro e ver a beleza e a bondade e a perfeição do outro também. Aí na sequência aqui, tem uma outra mensagem muito bonita, que ele fala sobre que a caridade é impossível sem a fé. Caridade e fé, elas se juntam. Quando você tem fé, que também é uma coisa que não vem do nada, a fé é uma coisa que nós vamos trabalhando. Ah, eu não tenho fé, como é que eu faço para ter fé? Tem que trabalhar isso, é uma coisa do dia a dia. Tem pessoas que já trazem do passado, enquanto espírito, essa vivência. Muitos de nós temos uma fé muito frágil. A gente vai testando isso nas situações do dia a dia. Às vezes ela dá uma escorregada, às vezes a gente está mais firme. E se você juntar a fé com a caridade, você está dando um direcionamento, um objetivo para a tua caridade. Se você conseguir ligar a caridade com a fé, a gente está fazendo uma coisa mais eficiente. Porque a fé é acreditar em Deus, acreditar no outro como criatura de Deus. E a caridade é pensar no outro também. Então, se a gente juntar as duas coisas em favor do próximo, e quando eu faço para o próximo, eu não estou fazendo para um qualquer, eu estou fazendo para um irmão meu, porque o próximo é irmão da gente, é filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, eles também são, todos somos. Tem depois uma mensagem que ele fala caridade com os criminosos. Complicado isso. Essa mensagem, depois vocês leiam esse capítulo, é o capítulo 11. Semana passada começou, nós estamos terminando hoje de trabalhar um pouco. Leiam para vocês terem essa mensagem sobre caridade com os criminosos, Elizabeth de França, faz a gente repensar um pouquinho a questão da pena de morte. Se a gente é favorável à pena de morte, como sendo, não tem casos que são muito violentos, tem que ser assim. Vamos ler isso aqui. A caridade com os criminosos. A legislação tem que ser cumprida. As pessoas fizeram coisas erradas, infringiram a lei, têm que ser presas, têm que ser punidas de acordo com a lei. Isso é civilização. Mas a pena de morte é algo exagerado, radical, que a maioria dos países do mundo estão tirando. A maioria dos países do mundo não tem mais pena de morte. Isso é uma coisa do passado. Alguns ainda têm, mas a maioria não tem mais. Porque é radical. E nós não temos esse direito de tirar a vida. A pessoa vai refletir sobre o que ela fez. E julgar é muito complicado. Às vezes a pessoa já cumpriu uma pena e a gente nunca vai perdoar aquela pessoa. A pessoa fez uma coisa errada, cumpriu uma pena, foi liberto. Ele já cumpriu a pena dele, já cumpriu o papel dele, já a responsabilidade dele perante a sociedade foi cumprida. Quem sou eu para continuar julgando? Ah, mas ele fez isso no passado e nós não fazemos nada. Nós somos maravilhosos, a gente nunca fez nada de errado. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não quer que os outros nos considerem uma outra chance. Por que a gente não pode considerar essa outra chance para o outro também, né? E para concluir, tem um episódio que é muito legal, porque ele trata de uma situação limite. Uma situação que não é uma coisa comum. Olha a pergunta. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor à própria vida, mas sabe-se que ele é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar? Aí a gente já tem todo um juízo de valores. Ah, mas ele é malvado, ele vai fazer, eu vou salvar, ele vai fazer outro crime. Primeiro que a gente não pode julgar. E tem uma frase aqui, a abnegação é cega. É legal essa frase. A abnegação é cega. Você não pensa, você faz. Quando o coração te manda fazer uma coisa, você vai e faz. Se você tem a possibilidade de salvar alguém, de ajudar alguém, a gente vai lá e ajuda. No final ele fala isso. Poder salvá-lo? Salvai-o. Primeiro que pode ser um momento que a pessoa vai ter o clique dela. Numa situação limite dessa, você salva a pessoa e ela pode passar a refletir e mudar a vida dela dali para frente. E pode ser que não, pode ser que ela não te agradeça em nada, ela não desenvolva a gratidão. É um problema dela, mas você fez a sua parte. E a gente pode levar essa situação não só para situações de limite como essa, a pessoa está lá morrendo e você vai ter que se expor a um risco para salvar a vida. Não, pode ser outras situações. Salvar a pessoa em outras situações. Não precisa ser uma coisa de perigo de vida, perigo de morte. Pode ser uma outra situação que você possa ajudar alguém. E a gente pensa, não vou ajudar porque essa pessoa já cometeu muitas falhas no passado.
E se ela cometeu as falhas comigo, então menos ainda eu vou ajudar, né? Se eu fui a vítima, aí que eu não vou ajudar mesmo aquela pessoa. Ela que se dane, né? Será que nós estamos nessa posição de julgar todos, né? Como se fôssemos espíritos de luz e que a gente acha que tudo bem? Não, né? Se a gente pudesse colocar na posição do outro, como o outro errou, falhou, a gente também erra, a gente falha. E eu posso dar uma outra chance, como eu também gostaria que eu tivesse uma outra chance. O amor é uma coisa muito interessante. A gente vai ter que, em algum momento das nossas vidas, aprender de fato aquilo que Jesus falou. Quando ele disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve. O fardo leve é o peso e o jugo é a dominação. O jugo é suave porque é o amor e o fardo é leve porque é o amor. Amar é muito mais fácil, a gente gasta muito menos energia amando o próximo do que rememorando coisas ruins e alimentando mágoas e raivas e ódios e julgando as pessoas porque eles fizeram alguma coisa que nos fez mal em algum momento. A gente às vezes pensa que isso a pessoa ser tola, né? Ah, isso é tolo, você está esquecendo tudo, você está se humilhando demais. Será? Acho que não, acho que é para a gente pensar. O se humilhar, será que é tão grave assim? Será que o se exaltar não é muito pior? A gente se preocupa com isso, eu não quero me humilhar, mas me exaltar não me incomoda tanto, né? Eu ser mais, me considerar melhor que o outro, não me faz tão mal quanto eu sentir que eu estou sendo humilhado. Por que será? Porque acho que esse é um grande problema que a gente tem para lidar mesmo, né? Então vamos pensar um pouquinho, né? O Evangelho serve como um roteiro para a gente se repensar e a gente se rever. E que Jesus nos abençoe, que de fato Jesus seja um modelo para a gente começar, não daqui 2000 anos, porque gente, faz tempo, hein? Ele passou aqui há mais de 2000 anos. Nós ainda estamos tentando, pensando o que nós vamos fazer com o que Jesus falou. Será que não está na hora da gente começar a fazer? Ontem? Se não dá para ontem, pelo menos hoje. E nas mínimas coisas, não nas grandes, porque as grandes são grandes. Começar com a pequena e a gente vai devagarinho, né? Estejamos todos em paz.